Para um dos temas deste jornal, a Comissão Europeia prevê que a economia portuguesa cresça este ano 2,4%. É tema para analisarmos com o nosso convidado, o Pedro Brinca. Pedro, muito bom dia, obrigado por estar connosco na RTP3. É uma previsão mais otimista do que a do Governo, impulsionada pelo setor do turismo e também pelas exportações. Na sua opinião, esta parte do aumento das exportações é relevante? Dá um bom indicador para o futuro? Bem, há aqui um fator que foi determinante para a surpresa que nós tivemos no primeiro trimestre, porque foi de facto uma surpresa os números do crescimento económico que nós observámos. A generalidade dos analistas previa em cadeia e em taxa de variação homóloga de 0,6 e 1,6, acabou por ser 1,6 e 2,5, e boa parte deste crescimento, desta surpresa, teve a ver com uma melhoria bastante acentuada dos termos de troca. O que é que isto quer dizer? Aquilo que nós exportamos passou a valer mais relativamente àquilo que nós importamos. E uma boa parte dessas razões teve a ver com a quebra dos preços da energia, que é, como sabemos, dominante nas importações. Por via desse efeito, esta surpresa aconteceu e, obviamente que não sei até que ponto é que durante todo o ano se irá manter. Existe muita incerteza no ar relativamente a uma série de fatores que determinam preços da energia, mas o que é certo é que quer isso, quer uma recuperação bastante mais resiliente também dos serviços de turismo, justificam este otimismo para a economia portuguesa para o resto de 2023. Por outro lado, a Comissão alerta também aqui para a perda do rendimento das famílias, a perda do poder de compra dos portugueses, e porque estamos muito ligados a esta questão das taxas de juro variáveis e aos créditos à habitação. Há aqui três fatores, não é? Em primeiro lugar, aquilo que nós observamos nos últimos 2 anos, apesar de ter havido um crescimento real, quem vive apenas do seu salário teve uma perda em 2022 de poder de compra. Prevê-se que, inclusive, que em 2023, no primeiro trimestre, essa perda possa não ter sido revertida. Esse é um dos fatores. Há aqui um problema de repartição do rendimento. A economia tem crescido bastante, mas quem vive apenas do seu trabalho não tem tido essa melhoria do seu poder aquisitivo. Por outro lado, também estamos a falar de que na economia portuguesa, peço desculpa que isto caiu aqui, na economia portuguesa, a questão da subida das taxas de juros para combater a inflação, obviamente que para quem tem crédito à habitação tem sido bastante gravosa, porque a juntar-se quer à diminuição real do poder aquisitivo dos salários, quer à subida das suas prestações e até do crédito ao consumo, também lhe tiram um rendimento disponível. Nesse sentido, há aqui um desafio a vencer nos próximos anos, ou aos próximos trimestres, se quisermos assim, que tem precisamente a ver com a recuperação do poder de compra de quem vive apenas do seu trabalho, quer por via, espera-se a partir de 2024, de uma reversão da subida das taxas de juros, ou seja, de um começar das taxas de juros começarem a descer outra vez, quer de um crescimento real dos salários, ou se quisermos um crescimento nominal que seja mais elevado do que a inflação. Aquilo que nós observamos foi um aumento muito acentuado das margens de lucro da generalidade dos setores, e aquilo que não foi acompanhado por um aumento dos salários na mesma proporção, e que superasse a inflação. E é essa expectativa que a própria Comissão Europeia, no relatório que distribuiu, tem para os próximos trimestres, é que, de facto, quem vive apenas do seu trabalho possa ter uma melhoria acentuada das suas condições nos próximos trimestres. E que também possamos olhar para estes números da inflação. A inflação deverá moderar em Portugal 5,1% este ano, 2,7% em 2024, está mais ou menos alinhado com as previsões do Governo, mas há aqui alguma preocupação, por exemplo, com o nível da inflação em toda a zona euro. Pelo que vejo, a previsão é que haja um aumento da inflação. Não creio que seja essa a previsão. A previsão é que a inflação, de facto, relativamente a 2022, seja mais baixa. A questão é que é difícil ter sol na eira e chuva no nabal. Ou seja, o facto da economia europeia, os mercados de trabalho, terem estado a mostrar muito mais resilientes daquilo que era esperado. Há um ano atrás estávamos a falar de uma recessão para a zona euro e para a União Europeia em 2023. Essa recessão não se materializou. A economia europeia tem-se mostrado mais resiliente, e a economia da zona euro, daquilo
que era esperado e, naturalmente, essa maior resiliência, esse maior dinamismo económico também se traduz numa maior pressão sobre preços, o que faz com que a inflação não baixe tanto como aquilo que poderia estar previsto. É nesse sentido que é difícil, lá está, ter sol na eira e chuva no naval. É bom sinal não termos uma recessão, mas também significa que a inflação pode demorar mais tempo a descer e, com isso, também demorarem mais tempo a descer as taxas de juros. Gostava também de ouvir a sua opinião sobre os números que temos para o déficit e para a dívida pública também estão a diminuir. Sim, quer dizer, vamos lá ver, houve uma diminuição muito acima também daquilo que era esperado pelo fenómeno da inflação e por um crescimento mais robusto do PIB. A dívida, apesar de aumentar e ser esperado que aumente, aumenta de forma nominal, ou seja, o número de euros da dívida que aumenta, mas não o peso desses euros no total da riqueza que a economia produz. E como a economia mostra uma resiliência mais forte, também esses números da dívida, apesar de aumentarem, parecem, no cômputo geral, mais pequenos. Existem também, espera-se também o fim de boa parte das ajudas que estavam a ser concedidas por via da inflação da energia, que tem descido de forma bastante acentuada. Em Portugal, por exemplo, caiu 12% em abril, já tinha caído 4% em maio. Estamos a falar da diminuição, não estamos a falar de abrandamento da inflação, estamos a falar de deflação, uma quebra dos preços da energia em Portugal de 12% em abril e de 4% em março, e boa parte das medidas que tinham impacto orçamental e que estavam desenhadas e orçamentadas para combater a subida dos preços da energia serão desfasadas, o que também são boas notícias para os déficits. Não obstante, existe uma grande pressão política por via da deterioração das condições de vida de quem vive apenas do seu trabalho. Existe uma grande pressão política, de facto, para que, do ponto de vista orçamental, hajam mais ajudas e que, do ponto de vista do controle da inflação, podem ser manifestamente contraproducentes. Esse perigo foi precisamente manifestado neste relatório que a Comissão Europeia lançou e vamos ver o que vai acontecer. Obviamente a expectativa que se tem é que de facto a contínua baixa dos preços da energia e que finalmente se comece a transmitir para o mercado de produtos, porque existe sempre aqui um desfazamento temporal entre a energia baixar, os produtos serem produzidos com energia mais baixa e depois chegarem ao mercado a um preço menor, que depois isso ajude realmente a inflação a descer e que 2023 possa ser, ao fim e ao cabo, um ano em que quem vive apenas do seu trabalho consiga ter um ganho real do seu poder de compra, que não era previsto. Pedro Brinca, muito obrigado por nos ajudar a compreender um pouco melhor estas previsões da Comissão Europeia. Obrigado.